Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje estamos falando sobre os núcleos de estudos negros e como as questões de gênero estão sendo tratadas em sala de aula e fora da sala de aula, né? Para falar desse assunto, o nosso convidado de hoje é o professor Paulino Cardoso, da UDESC. Depois desse esforço para falar do negro em sala de aula, na sociedade, de dar visibilidade para o negro, professor Paulino, e como ficaram as cotas? As cotas na universidade hoje, elas já estão resolvidas? Em que pé está esse assunto? Bom, resolvida em parte, né? Porque o que nós conseguimos? Nós conseguimos, pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de algo que o DEI nos fez bem, que foi questionar a constitucionalidade das políticas de ação afirmativa na UNB, seja pelo Congresso Nacional que aprovou a Lei Geral de Cotas, seja a Presidência da República que rapidamente regulamentou. Então, de um modo geral, nós já temos, do ponto de vista institucional, os marcos legais para a adoção desse tipo de política de garantia de acesso, né? Só que você não pode pensar só acesso sem pensar junto acesso, permanência e sucesso. E permanência e sucesso significa, como dizia o meu ex-reitor da UDESC, o professor Sebastião Iberes Lopes do Melo, às vezes, para quem é pobre, para quem vem de populações vulneráveis, mesmo a universidade pública e gratuita é cara. Então, sem você ter as condições de permanência, fica muito difícil você manter esses estudantes na universidade. E o segundo ponto, que é fundamental, é o sucesso. E o sucesso, todos sabem, passa da possibilidade de você viver a academia na universidade. Isso significa não só estar em sala de aula, mas ter a oportunidade de fazer extensão universitária, ter a oportunidade de fazer pesquisa e, a coisa mais importante, dar continuidade aos seus estudos por meio da pós-graduação. Então, hoje, uma questão fundamental para nós é a necessidade do estabelecimento de cotas para o acesso aos programas de mestrado e doutorado. Por quê? Porque há muita subjetividade nesse processo seletivo e, como você sabe, Narciso só acha feio o que não é espelho. E, de um modo geral, a tendência dos professores nesses programas de pós-graduação é encontrar, eu creio, lá, os filhos de seus amigos, porque as pessoas, sistematicamente, pessoas negras têm ficado fora da pós-graduação, inclusive por um outro ponto-chave, né? Os professores, quando são aprovados nos processos seletivos, nos concursos públicos, eles também correspondem à expectativa daqueles que lá estão. E aí nós temos, na minha própria universidade, departamentos inteiros sem ter uma única pessoa não branca. Né? Então, nós entendemos, e conversamos com a presidente Dilma sobre isso, que uma etapa fundamental das cotas hoje é cotas no serviço público. Aliás, vocês conversaram com a presidente Dilma esse assunto agora em fins de agosto, né? Em fins de agosto, com essa finalidade, né? De fato, eu comentava em off de que eu sou entusiasta da Constituição de 1988, né? Por quê? Porque existem dois Brasis. Existe o Brasil, o nosso Brasil, feito para nós, né, como um lugar de oportunidade para todos, é algo que nós fundamos em 1988, né, em outubro de 1988, e isso significa o que precisamente? Que passamos um período difícil até os anos 90, com essas políticas neoliberais, com esses governos entreguistas e sem preocupação com os grupos populares, e de uns anos para cá, nós começamos a construir esse país para todos. Acho que no primeiro momento atacamos a miséria extrema, atacamos essa pobreza extrema, crédito sem dado, né? Conseguimos expandir, ainda no governo Fernando Henrique, a universalização da educação básica. Agora estamos, nesses últimos anos, trabalhando a universalização do ensino superior.
Só que agora nós queremos outras coisas. Como diz a presidente Dilma, nós precisamos agora viver um novo ciclo democrático. E esse novo ciclo democrático é o ciclo dos sujeitos de direitos. Então, isso significa que as pessoas com deficiência não querem mais a caridade de ninguém. Elas querem ser vistas como sujeitos de direitos e as populações negras agora querem muito mais do que o emprego, muito mais do que educação. Eles querem ser reconhecidos como sujeitos de direitos. E, para isso, nós precisamos de estabilidade econômica. E estabilidade econômica você garante com cotas. Né? Cotas é o único instrumento que você tem hoje para superar desigualdades históricas no interior da nossa população. Porque pode parecer pouco, mas os movimentos negros do Brasil, eles começaram com uma ação que ela é uma ação simples, né, que foi de não comemorar absolutamente nada no 13 de maio e adotar o 20 de novembro, que está próximo, né, como Dia Nacional da Consciência Negra. Né? Perfeito. Por quê? Porque o Brasil é um país de 53% da população negra ou descendente direto de negros e que, no entanto, a gente pega os presídios estão lotados com a maioria negra e pegamos também as periferias em que essas populações, né, em situação de pobreza, a maioria também é negra, e a elite brasileira continua sendo uma elite predominantemente branca. Né? Quer dizer, tentar reduzir essa desigualdade começa por essas atividades como as cotas, ações afirmativas. Com certeza. Para vocês terem ideia como é algo absurdo. Eu sou natural de Florianópolis e, tanto por conta da minha esposa como os meus alunos, eu tenho ultimamente lançado os áudios sobre a educação de jovens e adultos. E recentemente uma colega, uma ex-aluna, defendeu uma monografia num programa de especialização do IFSC, que era um programa de educação com foco em educação diversidade, com foco em educação de jovens e adultos. E ela estudou o núcleo de educação de jovens e adultos de uma escola, de uma antiga escola chamada Silveira de Souza, que atende a região do Maciço do Morro da Cruz. E olha que interessante, naquele núcleo de jovens e adultos, 50%, 6% da população se autodeclara brancos, né? Sendo que 43%, mais ou menos, se autodeclara negro. Em tese, parece tranquilo, só que tem um detalhe. A população negra de Florianópolis é apenas 15%. É pequena, Ou seja, a população negra está super representada na educação de jovens e adultos, ou seja, fora da educação regular. Então dá a impressão que a escola regular, municipal e estadual, espera as crianças negras fazerem 15 anos para expulsá-las da escola. Interessante, né? E olha um outro dado bastante interessante. E quando você analisa os formandos, 70% dos estudantes formandos no núcleo de educação de jovens e adultos da Escola Silveira de Souza são brancos. Então, ou seja, os negros estão super representados, né, na admissão, né, e são subrepresentados na conclusão. Então, essa é a desigualdade. E aí não adianta as pessoas arranjarem desculpas, essa é a realidade. Se a escola produz isso, mesmo uma escola voltada para um grupo vulnerável, se mesmo entre os grupos vulneráveis essa desigualdade se reproduz, tem algo errado e que a gente precisa alterar. Então, e isso passa por quê? Passa por cotas. Por quê? Porque uma escola em que nada que os alunos encontram é negro, a não ser a faxineira, a não ser o vigilante e a cozinheira. Então, todos aqueles que exercem qualquer papel de autoridade naquele espaço escolar é branco. Né? E, portanto, a escola, como diz a minha colega Geros Romão, ela é um não lugar. Ela é um espaço
feito para expulsar ou para assimilar e destruir, né, as identidades das pessoas não brancas. Professor Paulino, foi muito ótima a sua presença aqui no Cidadania. Esperamos numa outra oportunidade a gente discutir de novo essas questões. Eu agradeço imensamente pela oportunidade e dizer que nós, da Universidade do Estado de Santa Catarina, temos imenso interesse em fazer parcerias com a FUVE, não só para voltar aqui para a gente bater papo, mas também porque a gente precisa da FUVE para ajudar os catarinenses a implementar a política de promoção de diversidade, em especial na educação de Santa Catarina, na região. Obrigado. Chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer aqui mais uma vez a presença do coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, da UDESC, professor Paulino Cardoso, que falou sobre o negro na cultura, na educação, na sociedade. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 8h30 da noite, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau.